Aqui é o Corpo de Glória, eu sou o Pastor Paulo. Nós estamos gravando um vídeo para o canal e para dar sequência nas mensagens que nós propomos. Eu falo nós, eu e minha equipe, e Deus principalmente, nós nos propomos a alcançar o seu coração. E as mensagens, nada mais, nada menos, é para alcançar o seu coração com a palavra de Deus. É um canal cristão e eu quero que você seja bem-vindo aqui neste canal. Comente, dê a sua opinião, respeitando, lógico, as outras pessoas que vão estar comentando, possivelmente no chat. Esse é um canal cristão. Todos os cristãos podem dar a sua opinião e aqueles que não são também são chamados para ouvir essa mensagem. Por que não? Talvez você goste das ideias, goste dessa tal metanoia que nós sempre falamos, dessa mudança de mente, de mentalidade, que você seja bem-vindo ao canal. As pessoas que também não concordam com as ideias, discordem com respeito, é claro, tudo com respeito, e nós seguimos assim. Nós temos como base do canal o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 35, onde Deus lá em 2023 começou a falar comigo em relação ao canal. Passamos 2024 orando pelo canal, jejuando pelo canal, e assim Deus então permitiu que nós fundássemos o canal agora em 2025. Ele esteve um pouco parado por conta realmente de tempo para os conteúdos. Também quem trabalha comigo é o Daniel, e ele tem também os seus estudos e tem a sua vida. Mas, enfim, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus, que é o nosso propósito. Maravilhoso isso, falar da palavra do Senhor. E o propósito é atingir corações. E o seu que está me vendo. Sabe, de repente você está em meio a tanta confusão, então a gente quer estudar a palavra de Deus junto, posicionando o nosso coração em Cristo, obviamente, e também você que foi alcançado por esta mensagem, ou pelas mensagens do canal, que você possa compartilhar o link, compartilhar os vídeos, para que outros corações também possam ser alcançados por essa mensagem. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela mesma diz que ela não volta vazia, mas ela cumpre com o seu propósito. Alguma coisa vai acontecer na sua mente e no seu coração. Esse é o intuito do canal. Ative o sininho, para que você também fique sabendo o que está acontecendo no canal. Você que não viu tudo que tem no canal, tem muita coisa boa, na minha opinião, falando de Cristo, para você moldar a sua vida, ou ter uma opinião de Cristo, ou ter assim um momento com o Espírito Santo. Então, o versículo de Lucas, capítulo 1, versículo 35, diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. É um diálogo de Maria com o anjo Gabriel, quando ele anuncia que ela ficaria grávida de Jesus. E ela, sem conhecer homem algum, faz essa pergunta. Ela nunca tinha tido, ela era virgem, relação sexual. E o anjo explicou para ela o que haveria de acontecer, e ela então, sem entender, ele responde para ela: o poder do Altíssimo vai vir sobre você, o Espírito Santo. Então a proposta do canal é que você conheça Deus e que o Espírito Santo o leve a conhecer muito mais, e também que você seja revestido deste poder maravilhoso, que a sua mente seja tocada pelo sangue de Cristo. E eu separei um versículo para a gente começar a nossa meditação. São dois. E eu assim pensei nesses dois versículos, porque eu entendo que é o ponto A, o primeiro versículo, e o segundo versículo é o ponto B, é onde nós queremos chegar, ao entendimento de Deus. Essa busca do entendimento de Deus, né? Dentro de uma relação de você e Deus, ou
eu e Deus, essa coisa íntima, essa relação íntima com Deus. É isso que eu quero tratar com você. Certamente não vai dar para tratar em todo esse vídeo, mas a gente vai sendo conduzido como Deus achar melhor. E o texto, Oséias 4:6, é um texto muito conhecido de quem quer que a igreja, os irmãos, entenda o Evangelho e a palavra de Deus e cresça na graça e no conhecimento. Eu fiz aperfeiçoamento teológico com o pastor José Maurício, do Rio de Janeiro, e ele abriu sempre os estudos com esse versículo. Então, eu tenho na cabeça e no coração, por conta de fazer o aperfeiçoamento teológico, ele sempre abrir os estudos, as aulas, e colocar nas apostilas, eu tenho as compilações dele, com esse versículo. E é muito interessante. Olha o que diz. Vou ler nessa Bíblia, que eu gosto desta versão. Fique à vontade para ler na sua versão depois. Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer: meu povo será destruído por falta de conhecimento. É esse. O meu povo, ele perece por falta de conhecimento. O meu povo está sofrendo ou sofre por causa de conhecimento. Este é um detalhe, não é um pequeno detalhe. Esse é um detalhe que, de certo modo, parece muito fácil de ser corrigido. Mas não é muito fácil de ser corrigido. Porque essa falta de conhecimento precisa ter assim, uma vontade e uma busca de Deus, por Deus e por conhecimento. Não dá para ensinar alguém que não queira ser ensinado. Nosso coração sempre tem que ser um coração de estudante, um coração de aprendiz e de eterno aprendiz. E quando o profeta menor, Oséias, diz isso, o povo então estava sendo enganado. E eu acredito que é por si mesmo, porque eles olhavam a nação e eles já estavam aqui, sabe? Deus já estava, ele olhava a nação, sentia inveja das nações, enfim, fazia coisas terríveis, que eu não quero entrar no mérito, mas entrar nesse mérito da falta de conhecimento, que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E como se faz isso? Buscando a sua palavra, estudando a sua palavra, orando, meditando. E eu separei esse texto para dizer que este canal ele tem esse intuito. Eu me lembro que com 9 anos de idade, 1980, e eu prezo por buscar a palavra por causa disso. E se eu estou na igreja, porque esses 32 anos já dentro da igreja evangélica, eu nunca olhei para o homem, sempre olhei para a palavra. Então, os erros e as quedas dos líderes, dos homens, não surtiu efeito sobre a minha vida. Porque eu entrava em 1980, não lembro a hora, nem o dia, nem a semana, nem o mês, mas eu me lembro que de manhã eu entrei no quarto da minha avó e ali tinha várias imagens ali que ela usava. Ela é uma bênção, minha avó, benzedeira. Não quero entrar no mérito da religião, nem discutir isso, mas assim, ali tinha várias imagens e quadros e livros de reza. Era a prática dela. E eram muitos mesmos. Os meus primos vão saber disso, as minhas tias, os meus tios, eles sabem disso. E eu entrei ali, mas só que quando, no análise de todas aquelas imagens, tinha um quadro. A imagem de Jesus, mas embaixo tinha um versículo, que era João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Daí em diante minha vida mudou. E dentro de momentos assim, eu fui buscando ao Senhor pela palavra. Então, olhando no retrovisor, ou me lendo no passado, eu entendo que Deus ele foi revelando através da palavra, o Espírito Santo foi me ungindo e eu cheguei até aqui, graças a Deus, mas sempre prezando pela palavra. E eu queria também ler agora com vocês
O Romanos 1, capítulo 22, 20, diz assim: sua realidade invisível, está falando de Deus, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Ou seja, as pessoas tendem a pensar em Deus e falar, mas eu não conhecia a Bíblia, ninguém me explicou. Paulo está falando aqui para os romanos, né? Cartas para os romanos, que desde a criação de Deus, Deus revela o seu poder. Então, toda a natureza de Deus, tudo que você olhar, né, se eu não me engano, o espaço observável do universo, olha que chique, tem 92 bilhões de anos. Sabe o que é isso? É muito poder para ter criado todas essas coisas. Observável. Imagine o que não existe. Mas vamos para o nosso coração. Nós queremos, às vezes, conhecer e discutir Deus, teologia, a igreja, ou o mundo eclesiástico, ou cada um buscando a nossa busca por Deus. Mas nós fomos nos enchendo de tanta informação, ainda mais hoje, pela internet, né? Hoje eu estou fazendo o curso de letras e estou no 7º período, e a gente tem um desafio de aprender a ensinar no tempo de hoje, por tantas informações, e aproveitar a inteligência artificial, a tecnologia, para poder ensinar e dar emancipação para o jovem, para o adolescente, e o adulto e o jovem, e certamente quem estuda aí pedagogia para as crianças. Usando essas coisas. Um jeito de aprender novo, né? Então nós estamos nesta época. E a gente tem esse desafio de conhecer Deus. E a internet, ela joga tantas coisas para você que às vezes te causa confusão. E eu estava conversando dentro deste assunto de conhecer, de buscar conhecimento sobre Deus, né, no canal. Eu estava conversando com um menino que trabalha comigo, ele tem a metade da minha idade, se não menos, e a gente se deu bem porque ele está fazendo psicologia, faculdade. Não vou dizer o nome dele porque ele não me permitiu dizer o nome dele, ele nem sabe que eu estou gravando neste momento. E dentro das nossas conversas, ele se lembrou muito desse livro, do Schopenhauer, acho que é assim a pronúncia, sobre como lidar consigo mesmo. Não vou indicar para você ler, é só que ele me presenteou com um livro. E eu lendo esse livro, esse autor, ele fala da solidão, mas ele fala de uma maneira assim, da solidão, eu conversando sobre a vida, e eu senti muita confiança nesse menino, coloquei algumas coisas para ele que eu não falaria para outros, então ele me deu muita confiança. E ele é um futuro aí psicólogo e vai montar, já tem projeto de montar o consultório dele e trabalhar com a psicologia, ajudando pessoas. E ele já foi um dia na igreja, não vai mais, infelizmente, mas eu creio que a semente está no coração dele. E dentro desse livro ele fala da solidão, a importância da solidão, e eu achei muito interessante o autor falando disso, filtrando todo o assunto, mas esse momento foi incrível para mim, porque eu pude pensar que as pessoas não prezam por estar só, sempre quer estar com uma multidão de gente. Sempre eu amo o churrasco, o encontro da família, de sempre estar rodeado de pessoas, mas, em contrapartida, o quanto você tem dessas pessoas dentro de você. E o quanto você tem das pessoas na internet que você segue, dos influencers e das pessoas que você admira dentro de você. E o quanto você tem de você mesmo. A percepção, estou falando de percepção, de você mesmo. E o encontro com Deus, a sua solidão, é para isso, de você conhecer você mesmo. Saber como talvez você admirar, a pessoa que te admira, o seu amigo, falou que você é tão lindo que você não entende que talvez os olhos dele é porque ele te gosta muito de você. Que você não é essa pessoa que ele está falando. Né? Não estou falando de feio ou bonito, estou falando que você não é essa pessoa.
E você vive como se fosse essa pessoa que as pessoas falam que você é. E Deus pensa outra coisa de você e você faz uma imagem de você que você é, que fizeram de você ou você construiu através de muitas informações. Então, a solidão, falado por Schopenhauer aqui, e eu adaptando a minha vida, a gente tem que se dobrar algumas verdades. Terminar com essa pergunta, que essa pergunta mexa com você. O quanto você conhece de você mesmo? Essa pergunta. E eu, graças a Deus, eu tive uma vida assim, que meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade, meu pai, para quem não sabe, se suicidou, e eu tive uma vida assim que eu tive que fazer muito laboratórios. Então, se eu quisesse descobrir as coisas, eu tinha que colocar em prática, e isso é muito ruim. Mas em contrapartida foi muito bom para mim, que eu amadureci muito rápido. E hoje eu aprendi que eu não preciso praticar certas coisas, que tem estudos, e eu posso ouvir as pessoas e tirar uma opinião. E ter um pensamento emancipado, um pensamento autônomo de fazer a escolha. Não fazer a escolha que meu filho fez, não fazer a escolha que minha mãe fez, não fazer a escolha que meu pai fez, e não fazer a escolha que meu admirado influencer fez, mas fazer a minha escolha. Ouvir tudo e olhar para dentro de mim e fazer a minha escolha. Eu quero deixar isso para o seu coração. Seja bem-vindo ao canal. É para pregar Jesus Cristo, que Ele faça a diferença na sua vida, em o nome de Jesus. A palavra de Deus é a melhor palavra para o seu coração. Estude, é daqui que você vai conhecer a Deus. Beijo no seu coração. Amém.